Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Sejam bem-vindos ao CAEB. Hoje temos o prazer em receber um dos maiores pianistas do Brasil na atualidade, Hércules Gomes, que veio fazer o concerto Os Pianeiros e o Choro. E ele vai contar um pouco da história desse gênero tão brasileiro, tão nosso, né? Um orgulho nacional, que é o chorinho, né? Conhecido no Brasil e no mundo. E eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores deste evento, que são Risoteria e Restaurante Vila Lobos, Aliança Francesa, Vicentina Café e Design, Didacta Curso no Exterior e Associação Paulista de Medicina. Nos ajudaram, nos apoiaram, agradecemos de coração. Eu gostaria também de pedir a todos, gentilmente, para desligarem os seus celulares e para não tirarem fotos e não filmarem. A gente vai disponibilizar depois fotos e vídeos. Temos duas pessoas filmando aqui hoje para a gente não atrapalhar o nosso artista, porque, né, o piano, enfim, é uma concentração, luz, enfim, isso pode atrapalhar a concentração do Hércules, tá? E também gostaria de avisá-los que após o concerto teremos o coquetel ali na nossa salinha, para todos confraternizarem com a presença do Hércules também, quem quiser conhecê-lo, enfim. E também a gente vai estar disponibilizando os CDs deles à venda por apenas R$20. Então quem tiver interesse, me procure após o concerto, que a gente pode, eu acho que são 2 ou 3 CDs que ele está disponibilizando hoje para venda, tá bom? Então se vocês gostarem, vamos também apoiar o artista, quem puder comprar, tá bom? E gostaria agora de dar a palavra à nossa diretora sociocultural, Raquel Aranha, para falar um pouquinho do Hércules, do concerto desta noite e também sobre a nossa programação cultural, a próxima programação, ok? Muito obrigada, boa noite a todos e bom espetáculo. Boa noite, todo mundo me ouve? Bom, é um prazer ver vocês novamente aqui nesta casa. Alguns vieram pela primeira vez, outros estão retornando. E o CAEB tem se fortificado com essa programação cultural especial, trazendo para São José grandes artistas, né? Como Hércules, assim como tivemos aqui o André Memari, Marília Vargas e tantos outros, né? Então, realmente, o CAEB é um espaço especial para vocês apreciarem o melhor da música brasileira, o jazz, a música barroca, enfim. Temos prazer de oferecer o melhor para vocês. E em relação ao Hércules, é tão difícil falar, né? De um gênio. O Hércules é um gênio. Ele fala que não, olha lá. Mas sim, é um pianista com a habilidade de misturar ritmo, melodia, com tanta propriedade, com tanta naturalidade. Eu acho que isso que é o mais impressionante também, né? É tudo tão complexo e ele faz soar como natural, né? E isso é um grande artista e para nós é uma grande chance de tê-lo aqui. Então aproveite esse concerto, cada nota, né, extraiam esse momento do Hércules. Então chamo o Hércules agora para nos presentear com a sua presença e não perca a nossa programação no próximo concerto, dia 9 de novembro. Temos um grande trio barroco internacional que vai tocar aqui. São músicos que vêm de Barcelona, então também é espetacular. Vocês têm que
aí atrás. A gente vai fazer sem microfone hoje, totalmente acústico. Queria começar agradecendo muito a presença de todos vocês. Vou falar meio assim, que acho que todo mundo escuta melhor. Obrigado ao CAEB pelo espaço, Raquel também pelo convite. Ótima programação, fiquei maravilhado quando cheguei aqui e vi o espaço. Vamos falar um pouquinho do programa e do repertório. Hoje um recital assim, um pouco diferente dos recitais que eu geralmente faço. Eu vou falar bastante, tá certo? Se eu estiver falando demais, vocês podem falar, olha, senta aí e toca, porque tá muito chato. Tá? Não se preocupem, um ambiente mais intimista assim fica mais fácil de fazer isso. Oi? Eu queria pedir a gentileza, tem 2 colegas que chegaram Sim? lá no fundo, nós temos alguns espaços aqui. Querem vir para cá? Temos 2 lugares, 3, 4 lugares aqui. Acho que o Elcio com Letícia, se quiserem vir para cá. A gente vai ter a projeção e até uma guia, imagina, uma guia para eu mesmo me lembrar das coisas. E esse título resume o que a gente vai ouvir hoje e as histórias que a gente vai ouvir. Que é a ligação dos pioneiros com o choro. Mas o que são os pioneiros brasileiros? Os pioneiros brasileiros são pianistas muito antigos que surgiram no Brasil da virada do século XIX para o século XX. E atuaram no Brasil até o finalzinho da era do rádio. Essa categoria de pianistas a gente dá a esses pianistas que viveram nessa época. Como a gente vai falar dos pioneiros e do choro, a Raquel vai ser o meu pointer, sabe? Pointer que você faz assim, ela vai ser o meu pointer. Então eu faço assim, aí ela passa. Aí, como a gente vai falar da relação desses pianistas brasileiros com o choro, nada melhor que começar com uma música do que a gente considera o pai do choro, que foi o mestre Pixinguinha. Essa música, a primeira música que eu toquei foi uma música do Pixinguinha, o choro do Pixinguinha, chamado Teu Aniversário. E a segunda música que eu toquei foi uma música da Chiquinha Gonzaga, uma das pianistas brasileiras mais famosas e mais antigas, assim, mais importantes da história da música brasileira, da história do Brasil. E a música que eu toquei foi um choro da Chiquinha Gonzaga, a segunda música, chamada Água do Vintém. Vamos. Falar um pouquinho sobre a história desses pioneiros, como que eles surgiram, por que essa categoria de pianista surgiu. O piano chega no Brasil, o piano demorou para chegar no Brasil, esse instrumento aqui existe desde o século XVIII, mas chegou no Brasil quando a família real portuguesa veio para o Brasil, ou seja, no início do século XIX, isso, do século XIX. Só que vieram muitas coisas da Europa, junto com a família real portuguesa, mas vieram muitos pianos. E vocês sabiam que a cidade do Rio de Janeiro era conhecida como Pianópolis, de tantos pianos que existiam lá? E isso tem uma razão. Esse instrumento, a gente toca instrumento, a gente é privilegiado porque ele é um instrumento, devido ao número de notas, a gente tem 88 teclas aqui, e a potência sonora, devido ao tamanho da cauda, das cordas, enfim, de tudo, é um instrumento que a gente consegue simular qualquer orquestra. Seja uma orquestra sinfônica, seja uma orquestra de choro, uma orquestra de frevo, uma big band de jazz norte-americana, a gente consegue simular nesse instrumento devido ao número de notas dele. Então, nessa época, o piano tinha, de certa forma, um papel social, porque imaginem, era uma época que não existia nem disco, nem LP, nem 78 rotações, não existia rádio, não existia internet, imagina, televisão. Então, se as pessoas quisessem ouvir música, ou tinha que ir para a sala de concerto, ou tinha que ter um piano em casa e saber tocar um instrumento, ou tinha que ir para os bares, enfim, para os cafés dançantes, ou para os teatros. Então, o piano era um instrumento o único instrumento, talvez, que por ele mesmo, ele sozinho conseguia levar qualquer tipo de música para qualquer tipo de lugar. Por isso que a cidade do Rio de Janeiro era conhecida como Pianópolis, porque tinha muitos pianos para animar a cidade. E os pioneiros surgiram pelo seguinte: nessa época, a música popular brasileira, digamos assim, ela não existia. Existiam alguns gêneros que eram trazidos da Europa e alguns gêneros que meio foram nascendo, como o lundu, a modinha, o machixe, foram mistura desses gêneros europeus com influências africanas. Né? Mas a música brasileira, a gente não pode dizer que nessa época, no início do século XIX, existia. E com a vinda da família real, uma atividade cultural muito maior começou a aparecer nas grandes cidades, especialmente no Rio de Janeiro, né? E com isso uma necessidade de música para lazer e entretenimento também surgiu, né?
Só que essa música para lazer e entretenimentos, que não é a música da sala de concerto e também não é a música de dentro de casa, ela não podia ser executada pelos pianistas clássicos, né, que estudavam na Europa, voltavam para o Brasil, tocavam nas grandes salas de concerto. Não pode, porque pegava mal ficar tocando polca nos bares, tocando machixe para esses pianistas. Mas também, um outro tipo de pianista que existia naquela época eram as sinhazinhas, as meninas que estudavam piano desde pequenas, só que elas não podiam viver daquilo profissionalmente, elas não podiam sair de casa para tocar piano, porque também não pegava bem. E por isso que surge essa nova categoria de pianistas, que foram os pianeiros, que eram pianistas que tocavam essas músicas para entretenimento, em lugares que não eram salas de concertos, mas também não eram as casas de família. Até tocavam também nas casas de famílias, quando tinham festas, enfim, chás, enfim. Mas tocavam principalmente em clubes, tocavam em casas de músicas, instrumentos musicais. E olha que interessante isso. Naquela época, a mídia, que hoje a gente pode considerar que é o CD, ou então as plataformas digitais, naquela época eram partituras. Quer dizer, se você quisesse comprar uma música para ouvir ela em casa, você tinha que comprar uma partitura e tinha que ter alguém em casa que soubesse tocar aquela partitura. E esses pianistas eram demonstradores nessas casas que vendiam partituras, né? Mais tarde eles tocavam também em salas de cinema, né, na época do cinema mudo. E eles tocavam todo tipo de música. Música europeia, dos salões da elite, e a música das camadas mais pobres, que eram do que era um tipo de pianistas que o preconceito não atingia nesse sentido. A música brasileira começa a nascer nessa época e nesse contexto. E os pianistas foram fundamentais para a propagação dessa música, para o desenvolvimento. Um gênero que era muito popular na época era a polca europeia. Não se preocupem, para quem não sabe ler partitura, não estuda música, que eu vou exemplificar no piano. A polca europeia é uma espécie de marcha. Se a gente fosse tocar no piano, seria mais ou menos assim. Com a fusão de ritmos africanos e ritmos que vinham nascendo no Brasil naquela época, surgiu o machixe, que é praticamente uma polca, só que com um certo balanço, que é assim. Vou tocar os dois só para vocês perceberem a diferença. Então a polca, o machixe. É mais dançante, não é? Então foi assim que começou a nascer a música brasileira. Por isso que a música brasileira, o samba, maracatu, é tão rítmica, é tão gostosa, é tão dançante, porque nasceu dessa fusão de ritmos. E assim os pianeiros criaram o piano popular brasileiro com muita técnica e gingada. Aliás, essa era uma característica muito comum entre esses pianistas, porque eles tinham muita técnica. No geral, eles já tinham estudado piano clássico, então eles não tinham muita limitação técnica. E a diferença é que eles tinham muito gingado, né? Eles tinham muito balanço para tocar esse tipo de música. Chiquinha Gonzaga, já que eu falei de polca e machixe, eu vou tocar uma polca e um machixe da Chiquinha Gonzaga. A polca se chama Cintilante e o machixe, das músicas mais famosas dela, se chama Gaúcho, Porta-Jaca.
pouquinho da maestrina, essas 3 músicas que eu toquei da Chiquinha Gonzaga, né, a primeira que foi Água do Vintém, Cintilante e Gaúcho, fazem parte de um disco que eu gravei no ano passado, chamado No Tempo da Chiquinha, totalmente em homenagem à Chiquinha Gonzaga. Eu trouxe algumas cópias aqui para quem quiser vender, mas esse disco também está em todas as plataformas digitais, no YouTube, enfim. A Chiquinha Gonzaga, a gente ficaria até amanhã falando da vida dela, mas para resumir rapidamente, ela tem uma trajetória artística muito ligada à própria história de vida, né? A produção artística dela é muito ligada à própria história de vida. Como eu disse, as sinhazinhas não eram muito comuns que ela aprendesse piano e saísse tocando pela noite na cidade do Rio de Janeiro. Mas a Chiquinha Gonzaga decidiu fazer isso, como disse, uma profissão. E ela sofreu muito preconceito por isso, tanto da sociedade quanto da família. Abandonou o marido e foi rejeitada pela família. Para se sustentar, deu aula de piano, de línguas e começou a investir na carreira de compositora. E com a ajuda do Joaquim Calado, que foi um grande flautista, considerado, a gente fala que o Pichilinha é o pai do choro, o Joaquim Calado talvez seja o avô do choro, né? O Joaquim Calado ajudou a Chiquinha Gonzaga a entrar nesse mundo do choro e a começar a trabalhar na noite, tocando a música que faziam naquela época. E ela teve a principal atividade, a composição para teatro de revista, porque naquela época uma das principais formas de entretenimento era o teatro musicado, né? O teatro que contava histórias da sociedade da época. A Chiquinha Gonzaga compunha muita música para esse tipo de teatro. E ela foi muito importante porque foi pioneira em várias frentes, né? Foi a primeira maestrina brasileira, lutou por causas abolicionistas, pelo direito da mulher já naquela época, né? No século, se hoje ainda é difícil, imagina no século XIX, né? E a Chiquinha Gonzaga foi muito importante por isso. E foi importante também na quebra de preconceitos, porque eu falei do machixe. O machixe hoje, legal, a gente ouve tocar por aí, nas rodas de choro e tal, mas na época não era um ritmo bem visto não. E a Chiquinha Gonzaga ajudou a quebrar esse preconceito, porque compôs muito machixe, né? E é isso, vamos pra frente. Continuando, falando das mulheres pianistas, falar da Carolina Cardoso de Menezes. Antes de falar, vou tocar uma música dela, uma valsa super lírica, super bonita, chamada Primavera em Flor.
não teve tantas dificuldades assim para viver de música sendo mulher, né? Porque ela era filha do pianista Oswaldo Cardoso Menezes, grande pianista também, dessa mesma época que a Chico Gonzaga, e ela já iniciou a carreira quando criança, já tocando em rádio. A Carolina Cardoso Menezes já era um pouco mais nova. E trabalhou por mais de 35 anos, tinha programas na Rádio Nacional, e era uma pianista que acompanhou grandes artistas como Carmen Miranda, Silvio Caldas, o Garoto. Era uma prática muito comum os pianistas acompanharem cantores na rádio, né? Essa música não ilustra tão bem assim essa faceta da Carolina Cardoso Menezes, mas o pianismo dela se caracterizava principalmente por muito virtuosismo, com saltos muito grandes na mão esquerda. Saltos isso aqui, né? Mão esquerda saltando assim. E ela tocava samba muito bem, né? E ela deixou uma discografia muito ampla, 78 gravações e alguns LPs. Uma pianista muito importante. Tia Amélia, boa noite ao lado. Sabe a Dona Benta, você tirou o Pica-Pau Amarelo? Era para ser ela, é sério. Ela recebeu um convite, mas ela não pôde aceitar. Vamos ouvir a música dela, Bordões ao Lado. São meio que um elo perdido na música brasileira. Mesmo a gente que é pianista brasileiro não conhece tão bem. É uma coisa que ficou, a história, eles foram muito famosos, essas músicas foram famosas, mas a história começou a se perder de um tempo para cá, especialmente da década de 60 para cá. Então eu conheci esses pianistas não faz tanto tempo, assim, eu que sou pianista, né, conheci faz alguns anos, e a pianista de todos que eu vou tocar aqui hoje, a que mais me impressionou foi a Tia Amélia, pelo virtuosismo, pela personalidade nas composições, né, era uma pianista incrível. A Tia Amélia, diferente da maioria dos pianistas que nasceu no Rio de Janeiro ou em São Paulo, a Tia Amélia nasceu em Jaboatão dos Guararapes, que é uma cidade que fica coladinha ali de Recife, né? Então ela era pernambucana e veio de uma família musical. Mesmo vindo de uma família musical, o pai era maestro, ela
teve dificuldades para seguir com a música. Só que diferente da Chiquinha Gonzaga também, que precisou enfrentar a família, a sociedade, a tia Amélia ficou viúva quando ela tinha 25 anos. Então, por isso ela precisou iniciar a carreira de música até para se sustentar. Na década de 30 ela fez muitas turnês pelo Brasil e pelo mundo, patrocinado pelo Itamaraty. E ela parou de tocar, depois que a filha se casou, por muitos anos, quase 20 anos. E foi o Ari Barroso e a Carmélia Alves que incentivaram ela a voltar. E foi nessa época que ela ficou mais famosa, porque ela teve programas de televisão na década de 50, na TV Tupi, no Rio de Janeiro, em uma outra TV no Rio de Janeiro e uma TV aqui em São Paulo também. Eu gravei um disco em homenagem à tia Amélia esse ano, que vai ser lançado em janeiro, e comecei a postar algumas coisas dela na internet. Sempre aparece comentário de algumas pessoas dizendo que lembram da tia Amélia por causa desses programas de televisão da década de 50. E era uma pianista muito carismática, assim, muito querida. O Roberto Carlos tem uma música dedicada a ela. Ela conhecia todos os músicos, Tom Jobim, Radamés Inátali, enfim, era uma pessoa muito querida mesmo. Deixou uma vasta discografia que, felizmente, né, ela deixou a discografia porque serviu para eu pesquisar e gravar esse disco em homenagem a ela. Bom, Ernesto Nazaré. Vamos passar mais um. Aqui a gente está falando assim, de uns dos principais músicos, compositores brasileiros do mundo. Assim. O Ernesto Nazaré tem uma curiosidade, ele só compôs para piano, né? E compôs algumas das mais célebres músicas que são tocadas até hoje. E ele foi um prodígio, começou a tocar piano desde criancinha, e com 15 anos ele já publicou a primeira música, já fez uma primeira composição e começou a vender as partituras dessa música. Ele já começou a dar aula de piano, trabalhar em casas de música, como todos os pianistas faziam, e também tocar em clubes e no Cinema Odeon, que é um cinema muito importante no Rio de Janeiro, no início do século XX. O curioso é que o Ernesto Nazaré, ele não queria que a música dele, a gente considera ele um pianeiro hoje em dia, mas ele não queria que a música dele fosse tocada na rua, nos bares, ele queria fazer uma música que fosse tocada nas salas de concerto, como a música de Chopin, por exemplo. Tem duas situações muito curiosas sobre a vida do Ernesto Nazaré. A primeira é que existia um pianista chamado Arthur Rubinstein, que era um pianista polonês, foi um dos maiores intérpretes de Chopin de todos os tempos. E o Rubinstein veio para o Brasil, foi para o Rio de Janeiro, e sabendo da existência do Ernesto Nazaré, quis conhecer o Ernesto Nazaré. E quando ele foi ao Cinema Odeon para conhecer o Ernesto Nazaré todo feliz, o Rubinstein aqui. Imagine o que o Ernesto Nazaré tocou para o Rubinstein. Chopin. Ele não tocou a própria música, porque ele não achava digna de mostrar os choros dele para o Rubinstein. E era exatamente o que o Rubinstein queria ouvir. Né? Teve uma outra situação que ele, ao assistir o recital da Guiomar Novaes, que foi uma outra grande pianista brasileira, pianista clássica, ele já debilitado mentalmente, ele saiu chorando, teve uma crise, e a filha dele contava que ele falou para ela nessa situação que ele estava se lamentando por não ter ido estudar na Europa, porque ele queria ser como a Guiomar Novaes. Então, esse anseio dele para que a música dele fosse uma coisa superior, não fosse uma machixe, não fosse a polca brasileira, foi bom, por um lado, porque isso fez com que ele compusesse coisas muito modernas para a época e coisas muito sofisticadas, para o piano especialmente. Tá? E ele transpunha para o piano as sonoridades exatamente desses instrumentos que se tocavam na rua, como o cavaquinho, como o violão 7 cordas. Então tem composições do Ernesto Nazaré que ele imita um cavaquinho na mão direita, que ele imita o violão 7 cordas na mão esquerda, instrumentos típicos de choro. Sua obra apresenta a arte pianeira da forma bem mais acabada. Por isso que eu falei que, por um lado, foi bom ele querer ser o Chopin, né? Ele querer ser a Guiomar Novaes, porque isso fez ele se desenvolver muito mais no piano, na música dele, do que os outros pianistas. Vou tocar agora duas músicas dele. Uma se chama Labirinto e a outra Odeon, que é uma música bastante conhecida.
E ele, um pouquinho da história dele, ele começou muito cedo também. Esses pianistas eram todos prodígios, né? Começou a aprender música com o pai, em Salto, aos 5 anos de idade, e aos 9 já tocava em cinema. Vocês veem que essa profissão de pianista, né, que tocava em cinemas mudo era muito comum, assim, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, Radamés em Acre, ali em Porto Alegre. Se mudou para São Paulo para estudar e trabalhar como pianista demonstrador naquelas casas que vendiam partituras, como eu comentei no início, e loja de instrumentos musicais. Em 1929 se torna diretor artístico da gravadora Columbia e dirigiu muitas orquestras, desenvolveu carreira em rádios em São Paulo e também no Rio de Janeiro. E o Gaó, a gente chama ele de maestro Gaó exatamente por isso, porque ele ficou muito marcado como maestro. Ele era arranjador, escrevia para orquestras. Então existem muitos discos dele com arranjos orquestrais, né, alguns que ele nem toca piano, inclusive. Né, e era um grande pianista. Esse choro que eu toquei do maestro Gaó já é um choro um pouco mais sambado. O Gaó é um pouco mais novo, já pegou essa coisa do samba mais moderno, né? Existia uma época que o samba, no início, ele tinha uma influência muito grande do machixe. Eles eram muito parecidos. O samba era muito parecido com o machixe. Só que, especialmente no Rio de Janeiro, surgiu uma turma de músicos que queriam diferenciar isso. Eles queriam se afirmar como sambistas, né? Não, tem o samba de morro, o samba carioca. E essa afirmação, como Ari Barroso, por exemplo, essa afirmação surgiu um samba um pouco diferente, um pouco mais moderno, que se parece um pouco mais com o samba que a gente conhece hoje em termos de levada, né? de ritmo. Né? E só para exemplificar, o machixe, voltando aqui para o piano, era como eu exemplifiquei. Já o samba, que pelos historiadores eles denominaram como samba de Estácio, essa fusão surgida do machixe, né? Essa separação, na verdade, não fusão, que saiu o samba influenciado pelo machixe e surgiu um novo samba, eles denominaram isso como samba do Estácio, que era mais... Então os dois, machixe, que os choros da Chiquinha Gonzaga e os choros do Ernesto Nazaré. Zequinha de Abreu, também outro pianista paulista, muito conhecido por uma música que se chama o Tico no Fubá, que é o choro, com certeza assim, o choro mais gravado no mundo, né, que tem a maior quantidade de gravações. Zequinha de Abreu também trabalhava como maestro em cinema mudo, tocava também piano em cinema mudo, lá em Santa Rita do Passa Quatro, pianista paulista também. Ele chegou a cursar seminário, a ser padre, acredito. Os pais não queriam que ele fosse músico. E na década de 20 se mudou para São Paulo e começou a trabalhar como todos os pianistas trabalhavam naquela época. Apesar do Tico no Fubá ser a música mais famosa dele, eu vou tocar uma outra com um título engraçado que se chama Sururu na Cidade. Um arranjo meu.
Marcelo Tupinambá, coração.
tinha um preconceito. Esses pianistas, quando trabalhavam com música, composições mais para o lado clássico, eles usavam o nome deles mesmo. Agora, quando trabalhavam com coisas mais populares, coisas mais de fácil assimilação, eles usavam pseudônimos. E na verdade, Marcelo Tupinambá não tem, esse não é o nome dele. O nome dele é Fernando Lobo. E esse Marcelo Tupinambá é pseudônimo que acabou pegando e ele ficou mais conhecido como Marcelo Tupinambá. Isso acontecia também com Radamés Inátali, que tinha um pseudônimo de Vero, para quando gravava discos de música popular, fazia arranjos de música popular. Isso acontecia com o Francisco Mignoni, por exemplo, que quando compunha clássico era o Francisco Mignoni, quando compunha popular era o Chico Bororó. Uma bobagem. Depois eles pararam com essa bobagem. Marcelo Tupinambá, assim como Zequinha de Abreu, apesar da família ser ligada à música, ele não teve incentivo para essa carreira e acabou se formando engenheiro. E ele começou a viver de música depois que ele ficou cego. Eu conheço um neto do Marcelo Tupinambá que diz, os livros dizem que ele ficou parcialmente cego, mas o neto dele diz que ele realmente ficou completamente cego e continuou trabalhando. Então, foi nessa época, em 1923. E ele tocava em cinemas mudos também, só que ele começou a trabalhar com música por causa da deficiência visual. Já trabalhava, mas assumiu de uma vez por causa da deficiência visual. Passou a compor e a tocar piano somente, largou a engenharia. Ele era considerado por grandes críticos musicais da época um dos maiores melodistas, né, da época que viveu. Prova disso é essa melodia linda do Coração, que foi gravada pelo Francisco Alves, uma gravação, uma orquestra de cordas muito, muito bonita. Esse arranjo é meu. Bom, Radamés Inátali. Aqui a gente também gastaria um dia, 2, 3 para falar do Radamés Inátali, e é muito difícil você imprimir assim, em poucas palavras, né, em poucas, uma forma pequena, quem foi o Radamés Inátali, porque o Radamés Inátali foi tudo. Foi um dos músicos mais importantes que mais influenciaram na música popular brasileira, porque ele vivenciou os grandes momentos, né, desde o início lá do choro, no início do século XX, passando pelo surgimento do samba, bossa nova, e ele morreu na década de 80, então ele passou por todos os grandes acontecimentos da música popular brasileira. E ele era gaúcho também, não era carioca nem paulista. E a grande detalhe do Radamés é que, assim como o Ernesto Nazaré, ele sonhava em ser concertista, né? E ele era um grande, grande pianista. As peças de piano dele são muito difíceis de tocar, né? São muito bem escritas, na verdade, né? Você vê que foi um pianista que tocava muito bem piano que compôs. E com esse sonho de ser concertista, ele foi para o Rio de Janeiro estudar e tocar, só que a música popular acabou absorvendo o Radamés Inátali, e por necessidades financeiras ele acabou trabalhando em rádios, acabou trabalhando como arranjador, e ele se destacou mais dessa forma, como arranjador. Foi um grande arranjador da Rádio Nacional por muitos anos, mais de 30 anos, chegou a trabalhar na Rede Globo bem no início, né? E foi assim, um antecessor do Tom Jobim. O Tom Jobim tinha o Radamés como um grande mestre. Às vezes eu me pego tocando coisas do Tom Jobim, aliás, às vezes eu me pego tocando coisas do Radamés Inátali e falo comigo mesmo, nossa, isso aqui parece Tom Jobim, mas não é o contrário, Tom Jobim que parece o Radamés, que absorveu muita coisa do Radamés, né? Ele realmente era um grande mestre. Dominava técnicas composicionais, isso é interessante, tanto da música popular, do choro, do samba, quanto da música de concerto. Então o Radamés tem tantos choros tocados até hoje nas rodas de choro, como ele tem também sinfonias que são tocadas em salas de concerto pelo mundo, concertos para piano e orquestra. Eu cheguei a gravar um concerto do Radamés Inátali para piano e orquestra, e realmente é uma coisa incrível, assim, quando ele quer compor como o Chopin, como o Liszt, como o Debussy, ele compõe. Quando ele quer compor igual o Pixinguinha, ele compunha também. Era realmente assim, um cara fantástico. E influenciou uma geração de músicos e continua influenciando. Eu mesmo sou um deles, me influenciei muito até hoje pelo Radamés Inátali. Vou tocar um choro do Radamés Inátali chamado Zanzando em Copacabana.
porque exatamente para simbolizar o início lá do piano brasileiro, chegando até os dias de hoje, com Laércio de Freitas. Depois eu vou falar um pouquinho dele, mas primeiro vamos ouvir No Tempo da Chiquinha.